não de mal, para vos dar o fim que esperais. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu pretendo ler mais uma vez e o faço, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eterno, fale conosco por intermédio da tua palavra. Quando estamos diante da tua presença e pelo poderoso nome de Jesus, o nosso Senhor, pedimos que o teu reino se estabeleça em o nome do Senhor, para a glória de Deus e para sempre. Amém. Tome o seu assento em nome do Senhor. Meus irmãos, quando falamos de inteligência emocional, parece soar estranho, mas eu não falo de inteligência emocional secularmente falando, ainda que vou fazer uso de alguns elementos, mas eu falo de inteligência emocional à luz da Bíblia Sagrada. É notório, conhecido de todos nós, homens e mulheres de Deus, que são conhecedores e detentores da palavra, que vivem uma fé extraordinária, e homens que possuem uma visão espiritual extraordinária, homens que são unidos de fé e que há tempo servem ao Senhor. Mas, da mesma sorte que todos esses elementos nobres que fazem parte da sua vida, também é possível notar perdas e por vezes perdas irreparáveis. Homens que vivem para Deus e a fé no seu coração, e que por vezes são tomados com princípios depressivos, com tristezas profundas, com problemas financeiros, com problemas de relacionamento familiar, problemas com amigos, problemas de todas as ordens. E quando falo isso, eu estou me referindo a situações empíricas das minhas próprias experiências, coisas que eu enfrentei a vida ao longo desses 23 anos de serviço a Deus. Eu tenho vivenciado situações muito semelhantes a estas que lhes falei, porque servindo a Deus e conhecendo parte da sua palavra e um pouco que o Senhor me deu condição de aprender, eu já vivi momentos de tristezas profundas, eu já vivi situações de depressões, eu já fui para uma cama imaginando que a vida não tinha sentido. Eu já me apeguei no final de um dia detestando a minha vida e tudo que estava à minha volta. Eu já vivi situações financeiras terríveis. Eu já vi a minha vida estar embaraçada quando eu pensava que deveria estar tudo bem. E quantas vezes eu perguntei ao Senhor: Deus, mas eu tenho servido ao Senhor, eu tenho buscado a tua presença, o que é isso? É problema no meu caráter, me ajuda a corrigir, o que é isso está ocorrendo? E quantas vezes eu mesmo me detestei e disse: isso deve ser problema no meu caráter. Quantas vezes a minha vida ficou de ponta cabeça e eu triste, sem saber o que fazer para contornar essa situação. Foi somente há algum tempo atrás que o Senhor veio me mostrar que, na verdade, o que estava ocorrendo não eram situações agravantes ou situações de agravo no meu caráter, mas por muitas vezes era falta de inteligência. Eu não sabia me equilibrar, ou não estava equilibrado. Eu estava vivenciando a fé e conquistando coisas extraordinárias em Deus, mas da mesma forma que eu conquistava com uma mão, com a outra mão eu deixava tudo perder e tudo desaparecia da minha vida. Foi por isso que Deus colocou nestes dias, quando falamos de honra e de dupla honra, o Senhor falou sobre este assunto e colocou em meu coração que é possível nós mudarmos a nossa maneira, o nosso estado, a nossa condição de pensar e, consequentemente, alterar o curso da nossa existência. Porque se alcançarmos um nível de inteligência emocional e ter um controle na nossa vida, e eu estou falando isso à luz das Sagradas Escrituras, nós vamos ver histórias de homens que vivenciaram situações e que venceram situações na sua vida, se utilizando justamente deste equilíbrio. Eu fico observando quando Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo número 7, quando ele vai falar, diz: por fora nós temos muito combate. Ele diz: por fora nós somos tomados por muitos combates, mas por dentro eu sou tomado de temor, de pavor, de medo.
E aí, como considerar estas coisas? Como pode alguém que você observa e diz, mas é um combatente, é alguém que batalha, é alguém que luta, é alguém que vai para cima, e quando olhamos a sua situação externa, é alguém que vai, faz e acontece, mas Paulo está dizendo por dentro, só Deus sabe às vezes como eu estou. Como é que Paulo conseguiu equilibrar sua existência desta forma? Combatendo bons combates, como foi o final da sua carreira. Ele diz, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira. Isso fala de equilíbrio de alguém que vivenciou situações terríveis na sua vida, mas enfrentou e venceu todos os dilemas da sua vida. É justamente sobre isso que nós vamos tratar nessas 4 ministrações que teremos ao longo desses dias. Como conquistar e manter aquilo que nós conquistamos. Para isso, irmãos, nós precisamos de fé. Para conquistar situações extraordinárias, eu preciso de fé. Mas a fé me faz conquistar o extraordinário. Mas a mesma fé não consegue me assegurar e manter aquilo que eu conquistei. É por isso que Salomão escreve no capítulo de número 24, versículo 3, ele vai dizer que nós conquistamos, nós construímos uma casa, somos detentores da sabedoria, e com essa sabedoria nós até construímos, edificamos uma casa. É aquilo que conquistamos, mas somente com inteligência. Somente com inteligência esta casa construída, esta casa edificada, ela pode se manter. Construímos, conquistamos, mas corremos o risco de perder com os dias passando. Então, para isso não acontecer, é necessário que eu tenha inteligência, e essa inteligência associada às minhas emoções. Para falar sobre isso, eu estabeleci 4 princípios, você que está anotando. Eu estabeleci 4 princípios que vão nortear esta ministração ao nosso coração. E depois disso eu quero entender que o Senhor Deus nos fará alcançar lugares que antes não eram ou nunca foram alcançados. Quando eu entendo, quando eu compreendo, quando eu abraço a proposta desta inteligência emocional, eu sou capaz de alcançar lugares que o meu coração sempre desejou. Depois de estabelecer esses 4 princípios que eu lhes citarei, é possível, através da inteligência emocional, liberar destinos para a nossa vida. É possível, com a inteligência emocional, alcançar lugares nunca antes alcançados e nos manter nele. É possível ainda liberar destinos. Pastor, não estou entendendo. Todos nós temos um lugar a alcançar, mas por muitas vezes nós não determinamos, nós não estamos por conhecer, vivemos caminhando ao léu, sem determinações, sem planejamento, e por muitas vezes não alcançamos e questionamos a própria vida. Mas com a inteligência emocional é possível a gente mapear a nossa existência e começar a determinar lugares onde nós queremos chegar, e chegaremos através da chamada inteligência emocional. É possível liberar destinos. Eu não sei se você já encontrou pessoas que têm potencial extraordinário. Quando começam a conversar, você diz, que pessoa de um diálogo agradável, que pessoa de uma mentalidade extraordinária, que força, que pessoa, essa força propulsora que parte do seu ser, nos indica que ele vai chegar a lugares altos. Mas infelizmente os dias passam e essas pessoas não alcançam lugar nenhum. Essas pessoas não chegam a lugar nenhum. E aí alguém pergunta, por que ele não alcançou? Por que essa pessoa não chegou a lugar nenhum? É porque não fez uso da inteligência emocional, não liberou o seu próprio destino. Através da inteligência emocional, eu vou conseguir entender melhor o meu viver. Eu vou conseguir entender melhor o meu viver e despertar a minha verdadeira identidade. Através da inteligência emocional, é possível entender, é possível compreender a essência da minha própria trajetória, e com isso descobrir a minha verdadeira identidade. Através da inteligência emocional, eu posso me livrar dos problemas psicossomáticos.
as tristezas profundas, as depressões, a falta de esperança, a falta da visão, a falta do brilho para a vida, a falta de alegria. É possível vencer todas essas coisas, esses dilemas, de problemas de ordem conjugal, afetam o nosso casamento, o nosso relacionamento. Você tem noção da quantidade de pessoas que vivem hoje uma expressão de solidão intensa, porque tem tudo para dar certo, mas nunca dá certo. São problemas de complexos infundados na alma, e eu preciso buscar equilíbrio na minha vida para que eu possa viver melhor. E à luz das Sagradas Escrituras é possível a gente se despertar para estas verdades. Então anote aí para a gente caminhar junto alguns elementos, alguns princípios que norteiam a nossa vida no que diz respeito à inteligência emocional. O primeiro princípio estabelecido aqui é um princípio chamado de conselho, para que eu possa garantir uma vida equilibrada, uma vida onde as coisas têm um caminho, um destino, onde eu tenha o meu destino liberado, um princípio que vai nortear a minha vida, que vai me fazer entender a minha existência, que vai me fazer compreender a minha verdadeira identidade. Este princípio eu chamo de conselho. Eu chamo de conselho. Olha, irmãos, quando eu tenho um problema com o meu carro, está ali o meu irmão Oséias, ele tem uma oficina mecânica, por sinal, uma excelente oficina aqui em Ribeirão Preto. Eu levo o meu carro para ele arrumar. Se você tem problema com um dentista ou com um dente, você vai até um dentista. Com coração cardiologista, você tem especialistas para tudo na vida. O maior problema é que para a nossa própria existência, para a nossa própria vida, nós não temos mentores, nós não buscamos pessoas para nos mentorear, nós não temos pessoas para nos encaminhar, pessoas para nos direcionar ao rumo desejado, e por vezes tomamos rumo sozinhos, fazemos do jeito que achamos que é melhor, abraçamos qualquer situação aparente, abraçamos e vamos, e não é executivo que muitas pessoas dão de cara com situações, e isso é inevitável. Pessoas dão de cara com situações que por vezes amortizam a sua esperança, tiram de si o seu brilho, a sua graça, a sua alegria, e leva ao começo de tudo novamente, porque não recebeu conselhos, porque não teve ninguém para lhe mentorear, não teve ninguém para lhe direcionar. Por vezes nós batemos no peito e declaramos que nós somos donos da nossa própria vida. É verdade, você é o autor da sua própria história, mas não se esqueça, é necessário que nós nos abracemos com alguém experiente, com alguém com situações empíricas da vida, pessoas que já passaram por situações e que nos ensinem a sair de situações de embaraço, que nos direcione ao caminho correto, sem situações para nos atrapalhar, para nos embaraçar. E esses conselheiros, o verdadeiro conselheiro, tal qual eu falo aqui a vocês, não é qualquer pessoa. Eu não posso buscar qualquer mentor, eu não posso buscar qualquer um para me aconselhar. Eu desde quando me entendo por gente, busco a visão de ministério, eu sempre tive os meus mentores. Eu tenho um mentor hoje na cidade de Formigas, eu tenho um mentor hoje na cidade de Belo Horizonte, agora um mentor lá em São Paulo, na capital. São homens que quando as coisas apertam, quando as coisas parecem não ter jeito, quando eu não tenho uma visão adequada para resolver, são homens que declararam amor pelo meu ministério, amor pela minha vida. São homens que são dotados de experiência, e eu não vou sair por aí, irmãos, tomando decisões a torto e a rodo, sem uma direção adequada. São eles os homens que oram por mim, intercedem por mim e que me dão direção. Assim, de igual forma, eu quero conclamar a você em nome de Jesus, que se você quiser chegar a um lugar, ou a um lugar desejado, um lugar de sucesso e conquista, você vai precisar urgentemente de um conselheiro. Você vai ter que se dedicar a um conselheiro. Nós ensinamos aos nossos obreiros aqui que não apenas buscar um conselheiro, um mentor. Quantas vezes eu saí daqui de Ribeirão ou por lugares onde passava, ou passando pela cidade,
eu sentava com os meus mentores, ou sento com os meus mentores, eu levo presente para eles, porque eles me amam, eles me lançam situações, me propõem situações que me fazem chegar a algum lugar. Então, em retribuição, eu oferto na vida deles, eu inicio na vida deles, porque eles têm sido bênção na minha vida. Para mim chegar a algum lugar e ao rumo desejado, eu não chego sozinho, eu chego por conselho, e o conselho fala daquilo que eu ouço, daquilo que eu estou dando ouvidos. Conselho fala daqueles a quem eu estou ouvindo, conselho fala daquilo que eu estou dando ouvidos, e conselho fala de quem eu estou ouvindo. Então não é apenas receber uma palavra, não é apenas receber uma sugestão, não é apenas receber uma opinião, porque tem gente, infelizmente, sendo guiados por opiniões, tem gente sendo guiada por sugestões. Hoje nós estamos vivendo na época do achismo, e alguém tem que tomar uma decisão e pergunta: o que você acha disso? Qual é a sua opinião? O que você acha? O que você fala a respeito disso? Pelo amor de Deus, tem gente se aconselhando e buscando opinião até em Facebook, irmão. Pessoas vão lá no Facebook pedir opinião, o que acham. Eu fico vendo as coisas que são postadas, é um absurdo. O que vocês acham disso? Deixa a opinião de vocês. Decisões seríssimas que diz respeito ao ministério, diz respeito à vida pessoal, conjugal, financeira, familiar, a vida espiritual. E as pessoas estão perguntando o que as pessoas acham. Isso não é conselho, isso é opinião, isso vem contra a proposta nobre do conselho. A Bíblia diz que nós, irmãos, no Salmo 1, temos que tomar cuidado com o conselho dos ímpios, porque conselho de ímpio nada mais é do que opinião. Pastor, como que eu faço para diferenciar o verdadeiro conselho de uma opinião? Conselho só pode ser dado por alguém que já vivenciou. Conselho só pode ser dado por alguém que te ama, alguém que quer o bem na sua vida, alguém que você conhece, alguém que te abraça, alguém que se preocupa com você. É por isso que o livro de Provérbios deixa claro: busque o seu pai, busque a sua mãe. Isso com raras exceções. Eu sei que a realidade é dura hoje, mas você tem que buscar pessoas que têm preocupação com você, pessoas que te amam. Porque o verdadeiro conselho, irmãos, nem sempre será aquele de passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem. O verdadeiro conselho, por vezes, vai doer, vai vir de forma corretiva. Você vai dizer: doeu, bateu de quina, mas é alguém que quer o teu bem. Quantas vezes meu ministério tive a tomar decisões cruciais, que se eu tivesse tomado, só Deus saberia em que situação eu estaria hoje. Quantas vezes eu recebi conselhos duros de alguém que certa feita disse para mim: larga a mão de tudo. Eu disse: mas isso é para mim um tesouro. Ele contou para mim a história do macaco com a mão na cumbuca. Eu disse: sabe qual é a história? O macaco coloca a mão dentro de um vaso chamado de cabaça, e ele coloca a mão no vaso, e o bom caçador de macaco coloca mel dentro da cabaça. Então o macaco coloca a mão, vê aquilo molhando a sua mão, lambe a sua mão. Mas aí o verdadeiro caçador também coloca um pedaço de madeira, um toco, que se colocar em pé ele passa, porque a cabaça ela tem uma circunferência estranha, é bem largo embaixo e faz um funil em cima. Então você coloca um toco dentro dele e passa em pé. Aí você balança e ele fica virado lá dentro. Então o macaco enfia a mão, quando vê aquele toco, ele entende que o sabor do mel real está naquele toco. Porque se o líquido é gostoso, imagina aquilo que é concreto, aquilo que é duro. E ele quer arrancar de tudo quanto é jeito, ele começa a puxar, ele não consegue. Irmãos, por vezes ele vira presa fácil. O caçador chega a pegar ele de mão, porque ele não solta, gruda e não solta. Quantas vezes eu me abracei a situações que eu achava que era boa para mim, e grudei e segurei, e o meu mentor disse: solta, porque senão morre você, morre a sua família, morre até o seu ministério. Quantas vezes nós abraçamos coisas que achamos que é bom? Eu vou dar um conselho em nome de Jesus: se necessário você regredir para desatar alguns nós do passado, faça isso hoje. Faça isso hoje em nome do Senhor. Você não poderá prosseguir, você não vai conseguir dar muitos passos se alguns nós foram dados no passado. Às vezes é necessário perder algumas coisas para poder ganhar outras. Esses foram sempre os conselhos de mentores que se preocuparam comigo. Nem sempre eles diz: pai,
prossegue, estou contigo, vai dar certo. Quantas vezes alegre, decidido, eu cheguei lá, eles deram um tapa na mesa e disseram: não prossegue, não faz isso porque vai ser complicado, isso é tragédia, dá certo. E eu voltava triste, mas só depois de pensar direito e ver os resultados, eu disse: meu Deus, se ele não tivesse me falado, hoje a situação seria trágica. Então o princípio que rege a minha vida, a minha inteligência emocional, são conselhos. Eu preciso saber a quem eu estou dando ouvido, porque a quem eu ouço mentoreia a minha vida. Eu digo sempre às minhas filhas lá em casa: veja bem qual é o canal de televisão que vocês estão assistindo, veja bem quais são os programas, veja bem quem vocês estão ouvindo, porque a quem vocês ouvem serão os vossos mentores. E aí tem um problema sério. O conselho ele pode vir de forma involuntária. Dependendo de quem você anda, você se torna igualzinho a essa pessoa. E aí tem um problema quando as pessoas sentam ao lado de pessoas pessimistas, pessoas que só falam coisas negativas, pessoas que nunca acreditam em nada, pessoas que sempre dizem que não vai dar certo, pessoas que dizem: isso não tem jeito. Quantas vezes as pessoas sentam ao lado e conversam com pessoas que nunca tiveram experiência na vida, meu irmão. Se essa pessoa tem uma vida desastrada, destruída, fracassada, como é que você pode procurar uma pessoa dessa para te dar conselho? Como é que você pode procurar uma pessoa dessa para te alinhar o caminho? Procure pessoas com uma mentalidade, com uma vida experimentada para te aconselhar. Seja amigo de todo mundo, mas cuidado com o que entra na sua mente e entra no seu coração, porque de acordo com o que você ouve, quem você ouve, tornar-se-á o seu mentor. Procure pessoas de níveis novos, de pensamentos novos. Procure pessoas com princípios. Procure pessoas autênticas, verdadeiras. Procure pessoas que te impulsionam. Procure pessoas que acreditam em você. Procure pessoas que amam você. Procure pessoas que se preocupam com você. E ora, irmãos, não está fácil encontrar pessoas assim. Não está fácil encontrar pessoas que nos amam, que querem o nosso bem. Mas é possível você encontrar mentores que queiram o seu bem, que te encaminhem, que te direcione, que liberem o teu destino. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Olha só quanto você tem lutado. Veja quanto você tem se esforçado. Agora pergunte a você mesmo: por que você não sai desta situação estagnada? Todo mundo vence, todo mundo prossegue, todo mundo sai dessa situação e você nunca sai. Procura hoje mesmo alguém para te mentorear. Coloca diante de Deus e diga: eu não vou dar um passo sem antes procurar o meu mentor, o meu conselheiro. Procure alguém que te ama, alguém que se preocupa com você e diga: eu vou viver debaixo de conselho. Alguém que se preocupa, que se tiver que te dar um corretivo, ele vai fazer isso. Mas não há condição de viver uma vida de dupla honra sem ter conselhos. Sem conselho não tem condição. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 14, que na multidão, olha só o que o texto diz: na multidão de conselhos há segurança. Provérbios capítulo 11, versículo 14, o texto começa dizendo: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. O caminho do insensato, Provérbios 12, 15, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas quem dá ouvido ao sábio recebe conselho. Provérbios 11, verso 14: na multidão de conselheiros há segurança. Ora, a palavra do Senhor Deus nos instrui, nos ensina que o ímpio pode até me aconselhar, mas o conselho do ímpio parece bom aos seus próprios olhos, mas vai me trazer problemas. Isso é opinião. Ei, escute aqui: o caminho do ímpio parece bom aos seus próprios olhos. Seja sincero. Como é bom você receber uma opinião, não custa nada. Vem de qualquer lugar. Uma sugestão não custa nada. Pergunte se essa pessoa já se preocupou contigo. É alguém que liga para você. É alguém que diz: olha, estou pensando, você me veio ao coração, você é uma pessoa especial. É alguém que está contigo quando as coisas são ruins.
Você precisa fazer essas perguntas, porque quando você está para tomar decisões, qualquer opinião serve. O problema é qual será o resultado disso, porque o verdadeiro conselho nos dá segurança. Provérbios capítulo 11, faço questão de repetir versículo 14: não havendo conselhos não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 12, verso 15: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao sábio recebe bons conselhos. Glória a Deus. Escute isso. Pastor Tiago Brunet é expert em coaching e inteligência emocional. Eu li um assunto a respeito dele quando ele dizia a respeito de uma moça, quando ainda criança. Olha só a situação. Essa moça, essa menina ainda quando criança na escola, os pais foram chamados. E os professores, os diretores disseram: tem um problema com a sua filha. Enquanto todo mundo está estudando, ela fica meio que voando, procurando borboletas. Na hora do recreio, todo mundo está brincando, mas ela sempre está sozinha. Levanta a perna, fica girando, fica meio que boba no ar. E a gente ficou preocupado com ela, porque ela sempre vive assim. Às vezes a gente está na hora do lanche, mas ela não quer lanchar. Ela fica pelos cantos, levanta a perna, fica de um pé só. E a gente entende: eu acho que ela é autista. É opinião. E a minha opinião é que você deve ir a um psicólogo, porque essa criança está com problema. Ela, em vez de procurar um psicólogo, levou em qualquer pessoa, a pessoa disse: olha, é problema sério. Ela tem princípio de autista, ela tem um problema sério, eu acho. E aí vem as opiniões. Um dia a mãe, olhando a filha, tomou uma decisão: vou levar para o especialista. E levou no especialista. O especialista deixou ela internada 2 dias, a criança. Depois de 2 dias chamou a mãe, colocou a criança numa sala, e um vidro que na sala onde eles estavam dava para ver a criança, e a criança não podia ver. E de repente ele olhou e a criança está lá levantando o pé, rodando, girando, meio que procurando borboletas. E de repente a mãe começou a chorar e disse: é verdade, minha filha tem problemas. Bem que aquela diretora disse, bem que fulano e tal disse, tem problema. E agora o que eu vou fazer? Chorando, não era para ser assim. E o médico colocou a mão no ombro dela e disse: calma, você está falando, sua filha não tem problema. Esperei que eu vou lhe mostrar o que está acontecendo. E abriu o áudio da sala. Quando abriu o áudio da sala, colocou uma canção, estava uma canção cantando dentro da sala, e disse: sua filha não tem problema nenhum. Na essência, na sua filha, ela tem um dom extraordinário. Procura urgente uma escola dançarina para sua filha. Sua filha tem dentro dela uma dançarina. Sua filha não é doente, não. Isso aqui é um conceito de quem entende. Sua filha é dançarina, ela sabe dançar, ela quer dançar, ela não liga para mais nada. Ela pode não ser essa em geografia, matemática, o que for, mas ela será uma bela bailarina. Só para você entender, esta moça hoje é bailarina, dançarina no Circo de Soleil, uma das melhores. No Teatro da Broadway, ela é quem faz as principais apresentações. Alguém que, por opinião, estaria internada numa clínica. Não, irmãos, procure quem de verdade pode te dar conselho e libertar tua verdadeira identidade. Enquanto você fica vivendo para lá e para cá por opinião dos outros, não procura alguém experimentado, um conselheiro de verdade, você vai bater cabeça e perdido vai continuar. Mas se você buscar um mentor para a tua vida, você vai ser um conquistador em Deus. Deus será glorificado em sua vida. A partir de hoje, use um conselho. Inteligência emocional é isso, é você saber, é você determinar caminhos para a sua vida. A Bíblia faz menção de um homem que recebeu um conselho ruim. E conselho ruim, quando vem de quem não nos ama, quem não se preocupa com a gente, é mera opinião, é mera sugestão. O rei Assuero, no livro de Esther, capítulo 1, diz a Bíblia que ele deu uma festa, e a festa se alongou por alguns dias. E depois que a festa se alongou por mais de 180 dias, ele manda chamar Vasti, sua esposa, para se apresentar diante dos nobres.
ela rejeita, ela não quer vir porque ela sabia que seria uma apresentação espúria, sem nenhum sabor, ia desmoralizá-la, sem moral, ia deixar sobre ela uma expressão ruim em relação ao seu pudor. E ela disse: eu não vou. Por ela ter rejeitado, o rei ficou bravo. E na hora em que ele viu a rejeição dela, ele olha para os nobres do rei, diz a respeito do que ela havia feito, e logo um homem chamado Memucã vai dar uma opinião, diz: olha rei, comigo é diferente, fazendo isso que fez com o senhor, na minha opinião, o senhor tem que tirar ela do trono. Olha o conselho: tira ela do trono, coloca outra pessoa no lugar dela. Como é que alguém pode dar uma opinião para acabar um casamento assim, sem mais nem menos, irmãos? Essas são as opiniões de pessoas que não entendem nada, que não valorizam, que não amam, que não sabem o valor das coisas. O conselho que foi dado era um conselho de ímpio. Olha, o que vão pensar as pessoas a teu respeito? Olha, as mulheres vão fazer do mesmo jeito, porque sabendo a situação dela, vão fazer igualzinho. Se eu fosse você, eu tirava ela do trono e colocava outra novinha no lugar dela. Não perdeu tempo, ele colocou outra pessoa no lugar dela. Isso foi no capítulo 1. No capítulo 2, a tristeza invadiu o coração de Assuero, e ele estava ali questionando, tendo saudade da sua esposa. E agora a situação era irrevogável, porque há situações, escute isso, há problemas na vida que é passivo, a gente conserta. Vou repetir isso: há problemas na nossa vida que eu posso consertar com longos dias. Eu posso consertar situações da minha vida, eu errei lá atrás, eu posso consertar. O problema é que existem situações que são irreversíveis. Há problemas que eu não consigo mais consertar, e tem um problema maior. Agora virão as consequências. Agora, sabe o que é mais triste? É quando esse problema é causado por opinião. O problema é causado por sugestão. O problema foi causado por alguém que perguntou a qualquer que seja a pessoa, sem nenhuma experiência, sem nenhum amor, sem nenhum tato, e perguntou: o que você acha? Você tem noção da quantidade de relacionamentos estragados, dissolvidos, por causa de sugestão? Sugestão de amigos no trabalho, sugestão de amigos nas redes sociais, de pessoas que nunca. Como é que uma mulher casada pode tomar opinião com uma mulher solteira? Como é que uma mulher casada vai em busca de alguém que não tem e que nunca foi casado buscar alguma sugestão para o seu casamento? Quando as pessoas estão destruindo a sua vida, seu relacionamento, destruindo amizades por causa de sugestão, por causa de conselho. E eu não vou falar aqui porque o momento não me permite, mas quando eu falo de conselho também eu falo de fofoca. Quando eu falo de conselho aqui, eu falo de disse-me-disse. Quando eu falo de conselho aqui, eu estou falando de conversas triviais.